em Sofonias, capítulo 2, hoje apenas os versos de 1 a 3. Vamos dar continuidade à exposição do livro do profeta Sofonias. Pode ser, irmão, que tenha acontecido durante essa semana, você ter sido questionado, sobre o culto de Natal, ou a cantata, ou alguma coisa dessa natureza. Aconteceu com alguns irmãos. E quando você for perguntado sobre isso, diga: nós celebramos o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo toda semana. Dominicalmente nós nos reunimos para celebrar exatamente isso, Cristo. E toda a sua vida e obra é em nosso favor, Não há motivo para culto temático, seja ele qualquer que seja, do amigo, da mãe, do Natal, da Páscoa. O culto tem um motivo só, e é o Senhor, Ele quem convoca o culto. Sofonias capítulo 2, irmãos, versos de 1 a 3, diz o seguinte: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Amém. Oremos. Santo Deus, Pai bendito, mais uma vez, ó Deus, com a Tua palavra em mãos, e tendo lido, ó Deus, as sagradas letras, nós suplicamos a Ti, ó Deus, o Teu favor, que o Senhor, ó Deus, fale ao Teu povo, que a Tua voz, ó Deus, seja ouvida no meio da congregação, e que o Teu povo esteja atento, ó Deus, à Tua voz, e que esta palavra, ó Deus, que produziu vida em nós um dia, que abriu os nossos olhos, que nos trouxe a fé por meio do Espírito Santo, que esta palavra seja frutífera e eficaz em nossos corações, que possamos aprender cada vez mais do Senhor e conhecer ao Senhor e a glória do Teu Filho, que possamos, ó Deus, ser transformados, ó Deus, pelo conhecimento da Tua palavra, sermos santificados, ó Deus, moldados pelo Senhor e para o Senhor. Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Irmãos, o texto de Sofonias, eu comecei, acho que foi em novembro, talvez, foi, há algum tempo, E a profecia de Sofonias, ela é caracteristicamente de juízo. Sofonias, ele vai falar sobre juízo. Ele vai anunciar e prometer um juízo que ele é completo. Ele não é dirigido somente a um povo. Logicamente, ele vai falar também sobre o juízo específico. Mas ele vai iniciar a sua profecia de forma ali abrupta, colocando o próprio Senhor a falar, Ele começa e recebe a profecia do Senhor, e o Senhor expressa de tal forma que transmite esta ideia clara de que é o próprio Deus que vai trazer juízo. O texto no capítulo 1, verso 2 é enfático. O Senhor afirma: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. E já vimos então, irmãos, que este juízo que é prometido pelo Senhor, ele de fato é um juízo completo. A semelhança do que aconteceu parcialmente ali no dilúvio, quando o mundo foi coberto de água e a humanidade foi ali destruída, nós aguardamos um dia específico em que este mundo caído ele será refeito. Há um dia que é chamado por Sofonias como o grande e terrível dia do Senhor. Nós esperamos e aguardamos esse dia. É um dia que foi prometido pelo Senhor e que certamente se cumprirá. E que nós precisamos ouvir a respeito dele, bem como falar sobre ele. Sofonias é um profeta que é situado aqui nos dias de Josias, no dia onde houve ali uma reforma
em Israel. Nós não podemos afirmar com segurança se ele profetizou antes da reforma ou se após a reforma, tendo novamente o povo se desviado, ele passa a profetizar. Mas mesmo que a profecia de Sofonias tenha um lugar imediato na história de Israel, ela é muito mais ampla do que o contexto histórico, geográfico de Israel. O Senhor se dirige e vai transmitir ao seu povo a ideia de um juízo que é completo, inclusive algo interessante, se você observar no capítulo 1, nos primeiros versos, no verso 3, o Senhor afirma que vai consumir nesta ordem os homens, os animais, as aves do céu, os peixes do mar, que é a ordem exatamente contrária da ordem da criação. Como se o Senhor estivesse desfazendo aquilo que fez, seguindo ali os mesmos passos. É uma ideia de reconstrução. Nós sabemos, irmãos, que a obra da criação foi algo extraordinário, onde o Senhor, do nada, criou todas as coisas. Mas nós almejamos e aguardamos a obra da redenção, que foi ali concretizada por Cristo, mas será levada a cabo na sua vinda, onde o Senhor vai fazer de um mundo caído um mundo perfeito. Do nada, o Senhor fez um mundo bom, mas que estava suscetível à queda. De um mundo mau e caído, o Senhor vai refazer a sua criação gloriosa e perfeita. Então a obra da redenção é ainda maior e mais bela. No entanto, não foge aos nossos olhos a forma pela qual o Senhor vai estabelecer o seu reinado, a forma pela qual o Senhor vai estabelecer o seu governo, a forma pela qual o Senhor vai estabelecer paz no mundo, a forma pela qual o Senhor vai trazer juízo aos ímpios. Esta é uma forma de observar esse contexto histórico que é esboçado em todo o Antigo Testamento, quando o Senhor manifesta real indignação contra os ímpios, contra os seus inimigos, contra os seus opositores, quando o Senhor usa de severo juízo contra aqueles que se rebelam contra a sua vontade. E muitas pessoas olham e dizem isso é incompatível com o Senhor. Não, irmãos, é exatamente o que o Senhor vai fazer no último dia. Ele vai vencer e destruir todos aqueles que rejeitaram o seu filho. Nós não almejamos que essa paz que o Senhor prometeu, ela vai acontecer de forma mágica, onde o Senhor vai aspirar um pozinho e todo mundo vai ficar bom. Não. Deus vai destruir os ímpios. Ele vai estender a sua mão contra eles. Cristo virá com a sua espada para trazer juízo e o seu reino será estabelecido de forma violenta. O sangue embebido na sua espada é o sangue dos ímpios que o Senhor há de ferir e derramar. A paz, ela é conquistada por meio da guerra. Quando o mal é extirpado, a paz reina. Então, é importante que entenda isso, para que se você tem alguma dificuldade com isso, você não tenha a partir de hoje. Deus prometeu e vai cumprir. Ele trará juízo sobre este mundo. A grande questão é, que faremos, pois? Se esse juízo tão terrível e tão extenso, ele cobre toda a face da terra, cobre inclusive a criação, os animais, tudo aquilo que foi feito, será refeito por meio do fogo, será destruído e refeito. Como escaparemos então de algo tão terrível? De uma ira inescapável, inevitável, de uma promessa que o Senhor fez e certamente cumprirá. É importante observarmos isto porque o caminho da Escritura é exatamente esse. Quando Deus adverte seu povo, quando o Senhor fala sobre juízo, o propósito do Senhor com a correção, com a disciplina, com a promessa de bênção para a obediência e maldição para a desobediência é um mesmo propósito. O Senhor quer que o seu povo se achegue a Ele. Quando você escuta o juízo que está preparado e reservado, você pode pensar, o que faremos? Fugiremos, como se fosse possível escapar do Senhor. Muitos homens têm então empreendido uma jornada de fugir do Senhor. Muitos têm negado a sua existência para de alguma forma apaziguar seus corações, dizendo, Deus nem existe.
né? E o tolo, na sua loucura, vai afirmar exatamente isso. E muitos vão dizer que se Deus existe, ele é mau, para que se sintam moralmente superiores a Deus e apaziguem seus corações pensando, não devo nada a este Deus. Mas é certo, irmãos, como à luz do dia, que nós não podemos escapar do juízo divino. Não podemos fugir, é inevitável. Após a morte, vem o quê? O juízo. Ou nós vamos ao encontro de Cristo, ou ele virá ao nosso encontro. E este é um ponto que nós não podemos negociar. Nós estamos vendo, inclusive, pela manhã. No culto, pela manhã, nós temos visto exatamente a promessa da vinda do Senhor, sendo anunciada no Novo Testamento. Nós vimos Pedro falando sobre a mesma coisa, sobre a vinda do Senhor, sobre a perseguição ao povo de Deus. E no Antigo Testamento, em uníssono, a Escritura afirma que este dia se aproxima e que o Senhor trará juízo. Mas qual o intento do Senhor? Quando o Senhor fala que trará juízo, tanto quanto aqueles que não buscam o Senhor, não fazem conta dele, ou que buscam ao Senhor de forma parcial, servindo ao Senhor e aos deuses, o Senhor promete juízo sobre todos os poderosos, sobre todos aqueles que estão investidos de autoridade e sobre cada indivíduo. Qual o propósito do Senhor com a sua advertência? Nós vemos no início do capítulo 2, o Senhor chama o seu povo ao arrependimento. É como um pai que adverte seus filhos, não é? Não faça isso. Se você fizer isso, você vai sofrer. Não é? Sofrerá pela desobediência, pela mão daquele que corrige, ou sofrerá finalmente, tendo crescido na desobediência, sofrerá o fruto da sua própria desobediência, o pecado e a morte. Quando nós falamos aos nossos filhos, não faça isso, nós não falamos na expectativa de que eles o façam. Nós falamos exatamente para que eles, em tempo, abandonem o intento do seu coração e, dando ouvido à nossa voz, sigam por um caminho seguro. E é o que o Senhor faz, ele adverte o seu povo, ele lembra e faz lembrar do juízo iminente, inevitável e terrível juízo. E então, o povo ele é chamado pelo Senhor ao arrependimento e à contrição. O versículo 1 vai dizer: concentra-te e examina-te. Algumas traduções vão diferir aqui no uso das palavras. Por exemplo, na Almeida corrigida fiel, revisada e corrigida, a expressão é congrega-te. Congrega-te sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo. A ideia de refletir, de meditar sobre a conduta, é uma ideia focada num arrependimento que ele é coletivo. Concentra-te, congrega-te. A ideia é que todo o povo reúna-se para refletir sobre o seu pecado contra o Senhor. Em outras traduções, a expressão vai ser semelhante a o sentido seria literalmente: ajunta-te como restolho. O restolho era a palha, aquilo que era utilizado no Egito para a confecção dos tijolos. Era algo sem valor. E transmite uma ideia não apenas de ajuntamento, mas de um ajuntamento humilde. Um ajuntamento que reconhece que o povo não é nada. É um quebrantamento e um arrependimento coletivo, onde o povo se coloca na posição que deveria estar para com o Senhor. É interessante isso, irmãos, porque até no nosso próprio arrependimento, o nosso orgulho faz com que seja um arrependimento limitado. O nosso desejo, muitas vezes, no nosso arrependimento, é uma moeda de troca. Eu preciso ir para a igreja, porque minha vida está complicada, e eu preciso receber isso e aquilo do Senhor. Mas a ideia bíblica de arrependimento é você se colocar no lugar que você deveria estar, reconhecendo a sua insignificância na presença do Senhor, reconhecendo a sua total dependência do Senhor, se colocando como alguém que de fato não tem o que barganhar do Senhor. E todo o povo está sendo
convocado aqui a este sentimento de arrependimento, de congregar-se para examinar-se. E essa ideia, logicamente, irmãos, é a mesma ideia de ajuntamento que reflete o culto na nova aliança. Nós nos ajuntamos perante o Senhor e reconhecemos quem é o Senhor. E nos colocamos e nos sujeitamos ao Senhor, entendendo quem somos diante do Senhor, quem deve ser exaltado no culto. Esta ideia de contrição vai representar o verdadeiro arrependimento. É uma convicção profunda, é um senso correto a respeito de quem verdadeiramente somos. Não tem reservas quanto a isso. É alguém que está completamente rendido aos pés do Senhor. E este é o convite que o Senhor faz ao seu povo. É maravilhoso pensar isso, irmãos, porque nós não podemos fugir do Senhor e da sua ira. Mas o Senhor não nos deixou sem saída. Nós estamos em débito, nós pecamos, nascemos na iniquidade, mas o Senhor, Ele não nos deixou sem alternativa. Ao invés de fugirmos para longe do Senhor, nós devemos fugir para junto dEle. Porque nele nós vamos encontrar redenção e perdão. Quando o Senhor manifesta o seu juízo, certamente, irmãos, existe um propósito de que sejamos coagidos a abandonarmos a nossa iniquidade. Porque são dois motivos aqui apresentados no capítulo 2, e nós vamos esboçar apenas o primeiro hoje. Mas dois motivos são vinculados aqui nesta tentativa do Senhor de trazer o seu povo para junto de si. O primeiro motivo que nós vamos ver nesta noite é porque existe a possibilidade de o Senhor nos livrar deste juízo. Esta possibilidade deveria mover-nos ao arrependimento e à contrição. Mas a partir do versículo 3, outro motivo vai ser vinculado, nós vamos ver posteriormente, que é o terror do juízo. O Senhor vai então trazer para o seu povo tanto a porta aberta da salvação, em forma de constrangê-los ao arrependimento, como também o terror do juízo, para que eles também fujam temendo ao juízo que foi prometido e voltem-se para o Senhor. Então, neste primeiro momento, nós percebemos o Senhor chama o seu povo a examinar o seu próprio coração. É descrita a condição deste povo. É um povo que não tem pudor, ou como em outra tradição, ele tem um rosto pálido. A ideia é que o rosto não cora de vergonha. É um povo que tem cometido a maldade sem que isso pese ao coração. É um povo que tem feito aquilo que é mal e isso não traz tristeza ao coração. É um povo que não tem, usando a expressão mais popular, vergonha na cara. Que professa amar a Deus, mas as suas obras são terríveis e manifestam exatamente o contrário. Isso não pesa o coração. Irmãos, isso é tão terrível, porque é basicamente a descrição da igreja evangélica dos nossos dias, onde as pessoas se reúnem uma vez por semana e tiram fotos e põem nas redes sociais, na casa do Pai, no melhor lugar, mas durante a semana vivem como se Deus não fosse o Senhor da vida deles. E isso não pesa o coração. Essa ambiguidade de estar no serviço do Senhor e instantes depois, horas depois, estar mentindo, perseguindo, roubando, enganando, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Esse tipo de povo é o povo a quem o profeta se dirige. E é importante observar isso, irmãos. Tristemente falando, em primeiro lugar, a profecia se dirige a Israel. O Senhor volta-se primeiro para a igreja, para o seu próprio povo. Antes mesmo de manifestar o juízo sobre os filisteus, sobre os amonitas, sobre os etíopes, o Senhor se volta para o seu próprio povo, porque a impiedade estava sendo cometida dentro da casa do povo de Deus. E nós vimos a própria expressão de Pedro, falando que o Senhor começa o juízo pela sua própria casa. E se o Senhor traz juízo sobre a sua própria casa, o que esperar então do juízo para aqueles que são inimigos do Senhor? De fato, irmãos, o Senhor trata primeiro a sua própria casa.
Ele vai denunciar o pecado do seu próprio povo. E existem pessoas, isso não é novidade, dentro dos nossos arraiais, dentro dos limites da igreja evangélica, que são joio no meio do trigo, que dão um péssimo testemunho da fé, que as pessoas olham e dizem, eu não quero ser crente como fulano de tal, que trazem vergonha ao nome de Cristo, por causa das suas palavras, por causa das suas atitudes, e terrivelmente, irmãos, muitos deles são pastores, são apóstolos, não é, que contam com um péssimo testemunho, com uma vida destruída, sem moral, sem caráter, verdadeiros estelionatários que abusam da fé das pessoas e roubam-lhes. Estes dias não são diferentes dos dias em que a palavra do Senhor veio a Sofonias. E a mensagem, irmão, se dirige ao povo de Deus de forma coletiva. Arrependam-se, reflitam, coloquem-se no seu lugar. É importante que quando nós vislumbremos esta terrível promessa de juízo, não é simplesmente uma ameaça, é um atestado de que o Deus a quem servimos é santo. O Deus a quem servimos, Ele não vai permitir que a iniquidade prevaleça, mesmo que seja dentro da sua própria casa. Então, quando nós olhamos para o terror do juízo, nós nos confrontamos com a face de um Deus santo. E a nossa resposta precisa ser uma resposta de contrição, de arrependimento. E nós devemos fazer isso coletivamente, nós devemos nos entristecer quando vemos a igreja do Senhor na miserável condição que se encontra. Deve pesar ao nosso coração perceber como o culto simples ao Senhor tem sido rejeitado e como a igreja tem flertado com o mundo, com o estilo de vida do mundo, com as práticas do mundo, e o mundo tem amado a igreja. Mas certamente esta igreja está distante do Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos voltar a Deus, concentrarmos e examinarmos o nosso próprio coração. Isso é absolutamente necessário. Precisamos refletir sobre a nossa condição e nos colocarmos no lugar em que devemos estar, sem altivez, sem arrogância, sabendo que se recebemos algo do Senhor, recebemos somente pela sua graça e pela sua misericórdia, porque de outra forma nós não poderíamos receber do Senhor favor algum. Então o crente, ele precisa ser humilde e grato. Há mais um motivo pelo qual nós devemos também nos arrependermos com urgência. Além da necessidade de arrependimento ante ao juízo iminente, há uma necessidade de urgência. Nós precisamos nos arrepender, de fato. Quando? Agora. Qual é o momento oportuno? Este é o momento, hoje. É o momento, nós não devemos postergar, como muitos têm feito. Não, eu vou aproveitar a vida. O pensamento é, eu sempre terei mais tempo. Vou me arrepender amanhã. Deixa para depois. Eu sei que os pastores costumam fazer isso na prática do apelo. Amanhã pode ser muito tarde, né? O irmão pensa logo, vou morrer. Não, não é isso, irmãos. Mas existe um senso de urgência. Quem é o homem que, por mais que se esforce, pode estender a sua existência? O momento oportuno para o arrependimento é agora, enquanto a vida, enquanto a porta aberta da salvação permanece aberta, enquanto nós podemos buscar o Senhor e encontrá-lo. Se nós aguardarmos o dia do Senhor Jesus Cristo, da sua vinda, nós podemos até buscá-lo, mas não poderemos achar. A porta estará fechada. O momento oportuno é agora. O profeta, e a gente pensa, mas Jesus está demorando tanto voltar. Sofonias está dizendo para o povo de Israel se arrepender o quanto antes, porque o juízo prometido do Senhor se avizinhava, se achegava, e o teor da pregação de Sofonias é o mesmo teor da pregação de João Batista, que é aquele que veio preparar o caminho. O conteúdo profético da mensagem é o mesmo. Se arrependam. Está próximo o reino dos céus. Se arrependam enquanto é tempo.
Deus mantém uma porta aberta à salvação, à igreja que prega fielmente o evangelho. Então, o momento de arrepender dos seus maus caminhos é agora. A descrição é: antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Eu sei, irmãos, que na nossa mente a forma mais harmoniosa, né, de nos achegarmos ao Senhor é uma forma amorosa, né, constrangidos pelo que Ele fez, manifestando verdadeira afeição a Deus pela sua bondade, pelo seu amor. E devemos amar a Deus, certamente. Devemos amar ao Senhor. Mas para aqueles que estão inseridos dentro da sua própria iniquidade, o duro discurso e a ameaça divina, ela tem um papel singular. Do período da Reforma, Martinho Lutero costumava dizer que a lei divina, e não somente Martinho Lutero, né? O apóstolo Paulo já dizia isso, ela servia como um açoite para fustigar a consciência mediante um Deus santo que prometia punir severamente aqueles que não guardassem os seus preceitos. Paulo vai dizer em outra linguagem: a lei foi o aio, foi o guia que conduziu o povo ao evangelho. E o Senhor usa certamente o seu juízo e a promessa deste juízo também como uma advertência solene a todos os homens, desde aqueles que fazem parte do seu povo, que se congregam, mas também para todos os homens. O juízo divino, irmãos, certamente é um motivo pelo qual nós devemos buscar arrependimento. Ah, pastor, mas aí você vai para a igreja com medo de ir para o inferno. Não, isso é temor a Deus. Temor a Deus. A nossa geração, ela não tem lidado muito bem com temor, né? Os pais, especialmente na geração atual, eles pararam de ordenar seus filhos. Eles negociam com seus filhos. Meu filho, você faz isso, aí papai te dá aquilo, né? Ele diz: pastor, eu não preciso corrigir meu filho, porque eu descobri uma nova forma de lidar com ele, não é? Barganha é o nome da forma, né? E teve uma irmã que disse isso, não sei se já comentei com os irmãos. Ela disse assim, com a segunda filha, que ela não tem usado a correção, né? Diz que agora que ela adquiriu mais conhecimento, ela vê que ela não precisava ter feito isso. Assim, o que faltou a ela, na mente dela, ela está dizendo assim: quem usa a vara é alguém que não tem entendimento. Existe uma forma mais sábia de conduzir a situação. E ela falou isso de cima de um pedestal, belíssima o pensamento dela, de onde ela estava. Eu olhei assim para ela e digo: minha irmã, se Deus, que sabe todas as coisas, Ele usa a vara da disciplina contra os seus filhos, quem somos nós para não darmos ouvido à sua voz? E aí ela ficou sem resposta. Deus usou a correção, Deus pesou a mão, e Ele tem pesado ainda hoje, especialmente com aqueles filhos que ama, que têm se afastado dos seus caminhos. Ele corrige, Ele traz para junto de si. E nós devemos aprender a temer a Deus, porque Ele é santo. Nós não podemos tomar o Senhor como se Ele fosse um de nós, como se fosse possível enganá-lo, como se pudéssemos distraí-lo com o nosso serviço público, com o nosso serviço externo, com a nossa religiosidade, enquanto o nosso coração está distante dele. Não é a Deus que nós enganamos, é a nós mesmos. É a nós mesmos que nós nos enganamos, se acreditamos que é possível, então, enganar ao Senhor, vivendo uma vida cristã que não leva ao total quebrantamento, ao estar com a face no pó. Então, irmãos, aqui dois aspectos importantes que são reflexo de fato, um arrependimento legítimo, não é? Uma contrição verdadeira. Primeiro é o reconhecimento da nossa pobre condição, não é? Mas o texto não para por aí. O povo precisa se arrepender, e precisa se arrepender o quanto antes, com rapidez. Mas o texto então passa a ordenar.
não apenas o arrependimento, mas que o povo tenha uma atitude que é proativa. Nós não simplesmente nos arrependemos do que temos feito de errado, nós não simplesmente deixamos os nossos maus caminhos, nós precisamos substituir estas práticas pecaminosas por práticas santas. E o texto passa então a afirmar e a continuar exortando a este povo que se arrependeu a fazer o quê? Versículo 3: buscai o Senhor. Arrependam-se, façam isso com urgência, mas não é somente isso. Vocês precisam buscar o Senhor. A ideia evangélica, que é muito moralista, ela acredita que um homem que, seguindo a descrição bem popular, né? Não mata, não rouba, não fuma, não se prostitui, é um homem que, cumprindo todas estas regras morais e sociais, é um bom homem, e quando morre todo mundo diz: certamente Deus tem um bom lugar para fulano, porque era um bom pai, um bom funcionário, nunca fez o que é errado. Mas será que isso é suficiente, irmãos? É certo que não. Se nós não fizermos o que é mal, mas também não buscarmos ao Senhor, não há benefício na nossa vida cristã. E é possível, pastor, fazer boas ações, viver de forma honrada, justa perante os homens, mesmo sem ser um cristão? É lógico que é possível. É possível que você seja servo do seu próprio ego, do seu próprio nome, e seja uma pessoa irrepreensível perante os homens. Mas quando você faz isso para a sua própria glória e confiando a sua salvação nos seus próprios méritos, você é um legalista. E perante o Senhor, as suas obras não são nada. Tinha um professor meu que ele costumava dizer isso. Satanás não é inimigo da moralidade. Satanás é inimigo de Cristo. Se ele puder usar a própria moralidade para que você não confie em Cristo, ele vai usar. E o que nós temos hoje são pessoas cheias de si, da sua própria justiça. Eu isso, eu aquilo outro, né? E se enganam pensando que merecem o céu. Você vai encontrar pregadores, inclusive, tratando o Senhor dessa forma. Se você cumprir isso e aquilo outro, o Senhor te deve algo. Você fez a sua parte, né? Agora falta o Senhor fazer a parte dele. Como se o Senhor fosse obrigado a nos oferecer qualquer coisa mediante as nossas obras. Ele não é, irmãos. Nós precisamos certamente nos arrepender, precisamos deixar a impiedade, mas nós devemos fazer isto buscando ao Senhor e a sua justiça, nos aproximando de Deus, conhecendo ao Senhor. A segunda parte deste arrependimento, que é legítimo e verdadeiro, ela vem exatamente substituindo a impiedade por obras santas, buscando ao Senhor. E a descrição leva a crer, inclusive, que o texto se refere a um arrependimento coletivo, mas se refere ao povo como se ainda houvessem no meio daquele povo pessoas santas e tementes a Deus. É curioso pensar isso, irmãos, porque o juízo está preparado e ele virá sobre todos. E é possível que mesmo os santos passem pela tribulação, pela provação, pelo sofrimento, né? Até que de fato seja consumado. Nós estaremos sofrendo juntamente com todos os homens. O juízo de Deus ele se derramará de forma pontual sobre uma nação impiedosa, mas de forma definitiva somente sobre os ímpios. Mas a contrição ela precisa ser coletiva. Deus pode se apiedar da nossa nação se nós, os mansos que habitamos nessa terra, buscarmos ao Senhor. Nós queremos também, irmãos, não apenas que o juízo seja aplacado, nós queremos que todos aqueles que estão à nossa volta conheçam a Deus como nós conhecemos, se arrependam dos seus pecados, sejam quebrantados, mas é algo que precisamos fazer a despeito da fé deles ou não. Nós mesmos precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos guardar os seus preceitos, cumprir o seu juízo, buscar
a justiça. Isso é maravilhoso de se pensar no meio de um povo que não possuía pudor, que não tinha mais constrangimento pela prática do mal, em haver um povo ali no meio que continuava temendo ao Senhor e buscando a sua justiça. Porque nós somos frequentemente tentados, na nossa sociedade, a vivermos como eles vivem. E pensarmos, qual o benefício de sermos justos? Sendo que todos são injustos. Sendo que todos roubam, enganam e mentem. Né? Como já dizia, né, a mãe de todo mundo, nós não somos todo mundo. Né? Nós não somos servos de nós mesmos, nós somos servos do Senhor. Então nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos praticar a justiça. E a promessa que deve mover-nos é exatamente a esperança de estarmos protegidos no dia da ira do Senhor. Como eu disse aos irmãos, a princípio, o juízo do Senhor é certo. O dia virá, é inevitável, mas o Senhor não nos deixou sem alternativa. Quando o Senhor promulgou o juízo por meio do pecado de Adão, todos se fizeram malditos e a morte seria, como de fato é, o salário justo desta transgressão. Deus manifestou graça e misericórdia ao prometer-nos um Redentor. E é exatamente este abrigo que nós temos para o dia da ira do Senhor. É estando escondidos nele, aquele que é descrito na Escritura como manso e humilde. Nós precisamos exatamente de Cristo Jesus, para que esta ira que é certa, que é inevitável e que é urgente, não nos consuma. Nós precisamos nos refugiar nele. Pastor, como assim? De onde o senhor tira isso? Da Bíblia, irmãos. É o sangue do Cordeiro que aplaca a ira divina, a justa ira divina sobre os pecados do seu povo. O sangue é derramado e a ira de Deus vem sobre a arca e o sangue de Cristo aplaca a ira divina. O sangue do Cordeiro aplaca a ira divina. É por isso que nós permanecemos e podemos nos achegar a Deus junto ao seu trono pelo novo e vivo caminho. De outra forma, nós não poderíamos estar na presença do Senhor. É somente por intermédio de Cristo que nós encontramos de fato abrigo seguro não contra o diabo, não contra o karma, não contra uma justa retribuição atribuída ao acaso. Nós somos protegidos da própria ira do Senhor, que vai ser derramada de forma completa quando este mundo for refeito e destruído. Destruído e refeito nessa ordem. É em Cristo que nós estaremos seguros. E é interessante pensar isso, irmãos, nesses dias, porque a própria existência de Cristo, a sua encarnação, ele ter adentrado a história, é um anúncio do juízo. Foi preciso o Filho de Deus se fazer carne para que nós fôssemos libertos desta condenação inevitável. E as pessoas olham para o dia de hoje e não se recordam disso. Cristo nasceu, louvado seja Deus por isso, mas ele nasceu para morrer. Ele nasceu por causa do nosso pecado. Ele foi a solução divina para que o nosso pecado fosse expiado. Não é? Não sei se você já pensou nisso, mas os pais, anseiam pelo momento em que os seus filhos vão dar ali seu primeiro passinho, ali com 10 meses, 1 ano. E eu fico pensando nisso, o primeiro passinho de Jesus Cristo foi o primeiro passo em direção ao Calvário. Ele foi destinado à morte. Ele foi humilhado, ele se despiu da sua glória, exatamente para poder libertar o seu povo. Ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E hoje as pessoas vivem sem pudor, não se constrangem do mal que cometem, e no próprio nome de Cristo celebram a sua devassidão, vivem
à sua promiscuidade, mas sem nenhum arrependimento, sem buscar ao Senhor, sem perceber esta advertência solene de que o juízo ele virá e ele é inevitável, e que somente por intermédio de Cristo nós podemos ser libertos de certa e repentina destruição. Somente em Cristo nós podemos ser libertos da ira divina. Ele sofreu a ira em nosso lugar. Ele pagou o preço em nosso lugar. E a gente olha para o Antigo Testamento e fica tão claro, né? Cordeiro era morto para expiar o pecado. Isso é repetido, repetido e repetido. Mas quando Cristo vem, isso é definitivo. Não há mais necessidade de cordeiro nenhum. O Cordeiro de Deus morreu e isso foi suficiente para a salvação do povo de Deus. Louvado seja Deus por isso, irmãos. O Senhor manifesta no meio da sua justiça e no meio da sua ira a sua graça e o seu amor. Oremos. Santo Deus e Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, pela graça maravilhosa que o Senhor destinou a nós. Nós que éramos inimigos do Senhor, rejeitávamos o teu governo, éramos escravos da nossa própria carne, da concupiscência dos nossos olhos, da soberba da vida, rebeldes contra o Senhor. A prova está perante os nossos olhos, quando o Senhor enviou teu Filho para morrer por nós. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Incredulidade, impiedade terrível que levou o nosso Senhor ao Calvário. Mas tudo isso, ó Deus, preparado pelo Senhor, para que por meio da morte de Cristo, nós pudéssemos viver. E por isso, ó Deus, nós te rendemos louvor e adoração. E suplicamos, ó Deus, o teu perdão, por causa dos nossos pecados, ó Deus. E queremos, ó Deus, nos prostrarmos, ó Pai, aos teus pés, reconhecendo, ó Pai, a nossa total dependência do Senhor, reconhecendo a nossa completa indignidade e reconhecendo, ó Deus, a tua bondade, reconhecendo a tua misericórdia e a tua graça. Que as nossas vidas, ó Deus, elas sejam pautadas sobre esta perspectiva de que no Senhor Jesus Cristo nós recebemos tão grande salvação e que vivamos, ó Deus, à luz desta expectativa, dessa iminente, ó Deus, promessa a se cumprir, de que o dia do Senhor se aproxima, que estejamos vigilantes, ó Deus, e alertas, mas que haja também em nossos corações um senso de urgência. Tantas pessoas, ó Deus, as quais amamos, ao nosso redor, caminhando, ó Deus, para a destruição, porque ainda não conhecem a Cristo, não se renderam a Ele, não reconheceram o seu estado de miséria, não reconheceram a sua necessidade de um Salvador. Ó Deus, que sejamos levados também pelo Senhor a falar de Cristo e do seu amor, a falarmos da obra maravilhosa que foi realizada por Ele, certamente lembrarmos aos homens da nossa pobre condição, que fez necessária a morte do Redentor, mas que ao olharmos para Cristo, nós não tomemos como um amuleto, como um simples modelo, mas como aquele que se entregou por nós, que assumiu a nossa culpa e se tornou maldito por nossa causa. A perfeição, a harmonia da comunhão eterna entre o Pai e o Filho. Naquele dia, a ira foi derramada por nossa causa e para a tua glória. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.